Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado Cuidado com o Juízo Precipitado. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Amém? Então vamos iniciar orando? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio deste contato, pelo privilégio de estarmos juntos, pelo privilégio de podermos manusear a sua palavra em liberdade. Esteja conosco nessa nossa reflexão, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, hoje o texto foi escrito pelo pastor Marcelo Petrucci. E ele pede que a gente leia Números, capítulo 12. Números está lá no Velho Testamento. E nós vamos falar da minha xará, Miriam, e de Arão, o seu irmão. Bom, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me leva em visões, me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado, que saiu do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ali envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Pois é, irmãos. Miriam tinha o mesmo problema que eu, era linguaruda. Mas desde aquela época, né, o Senhor tem tido misericórdia dos linguarudos quando eles se arrependem. Então que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de todos os linguarudos. O nosso texto de hoje chama-se Cuidado com o Juízo Precipitado. E o texto que o pastor Marcelo Petrucci escolheu foram os versículos 6 e 7. E diz assim nesses versículos: Então eu disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Bom, nem sempre as coisas parecem ser o que são, né? Por isso que a gente tem que ter o máximo de atenção. A Bíblia está cheia de exemplos que provam que qualquer pessoa pode se enganar e que os enganos da vida podem nos custar caro. Um desses exemplos está nos textos que a gente acabou de ler, né?
Miriam e Arão falaram demais, falaram do que não sabiam. Então, 3 irmãos se viram envolvidos em uma situação muito constrangedora, muito chato isso. Miriam e Arão, que eram mais velhos que Moisés, eles estavam com inveja. E eles resolveram criticar o irmão dele mais novo, que era Moisés. Mas, no fundo, o que eles queriam era ter o mesmo poder e reconhecimento que Moisés tinha. Talvez eles não tivessem se dado conta de quanto isso era importante para eles, mas, no fundo, era invejinha. Por essa razão, eles falaram mal do seu casamento e da sua autoridade espiritual. As avaliações de Moisés e de Miriam estavam erradas e Deus resolveu tratá-los numa espécie de reunião na qual foram duramente punidos. Então não foi um mico, né? Foi um King Kong, porque eles esqueceram que quando a gente fala, quando a gente age, quando a gente pensa, Deus está ali, está nos vendo. E eles estavam falando de Moisés, mas não se lembraram que Deus estava atento a tudo. Então, quando a gente faz julgamento errado, a gente também paga um alto preço. Então, se você não quer pagar esse preço, pare de alimentar especulações. Isso pode levar você a conclusões precipitadas, a conclusões equivocadas, conclusões erradas. Então, a gente tem que lembrar de tudo que diz respeito à humanidade, ser humano com o outro. Lembrar que a gente não é melhor do que ninguém. Então, o que significa que a gente precisa da graça de Deus, como o Senhor mostrou graça para Arão e Miriam. Então, a cada dia eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e que eu possa ter discernimento e sabedoria para refrear a minha língua, para não falar mais do que devo. Então, muitas vezes existe uma falsa sensação que a gente tem, que leva a gente a acreditar que a gente pode dirigir a nossa vida sem contar com a ajuda de Deus. Isso aí é totalmente errado e totalmente absurdo. Então, a gente tem que se lembrar que quando Deus dirige a nossa história, a gente vive o melhor do Senhor nesta terra. E é por isso que eu quero contar para vocês uma parábola das 3 peneiras. Eu creio até que muitos de vocês conhecem. Dizem que quem escreveu esta parábola, esta história, foi Sócrates, né, um filósofo grego que nasceu lá em 470 a.C. E eu vou fazer uma pequena adaptação a essa história de Sócrates para os dias de hoje. Então, ela se chama 3 peneiras. Então, a nossa história ficou assim. Um dia, uma irmã, assim como nós, porque você sabe, né? O cristão, ele não faz fofoca. Longe disso. O cristão faz pedido de oração. Então, esta moça, esta senhora, procurou o pastor porque ela queria fazer um pedido de oração. Então ela chegou, pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor, porque a gente precisa orar a respeito disso. O pastor precisa orar a respeito disso. Mas antes eu tenho que contar uma coisa a respeito da irmã fulana de tal. E o pastor, sabiamente, falou, minha irmã, eu vou ouvi-la sim, sem problema algum. Mas antes que a irmã faça esse pedido de oração e venha me contar esta coisa que vai me contar a respeito de outra irmã que está ausente, que não está conosco agora, eu vou fazer uma pergunta para a irmã. O que a irmã vai me contar passou pelas 3 peneiras? Aí a irmã falou, peneiras. Quais? Aí o pastor disse para elas, a peneira da verdade, a peneira da necessidade e a peneira da bondade. Aí a mulher disse para ele, o senhor pode explicar melhor? Falou, pois não. O que a irmã vai me contar a respeito da outra pessoa é realmente verdade? A irmã constatou, analisou, tem certeza que não é uma fake, não é mentira, não foi acrescentado nada?
Aí a irmã disse: ah, pastor, eu não tenho certeza, porque me contaram também. Ah, entendi. Então ainda não passou pelo crivo da primeira peneira, que é a peneira da verdade. A segunda peneira que eu vou pedir para a irmã passar essa informação é a peneira da bondade. Isso que a irmã vai me contar é bom para a pessoa de quem a irmã vai falar? É bom para a irmã? É bom para mim? Será bom para a igreja, para a comunidade, para o mundo? Para quem vai ser bom? É o que a irmã vai me contar. Aí ela disse: bom, pastor, na verdade é só uma informação. Não vai passar pela peneira da bondade também, porque não há bondade nenhuma naquilo que eu vou te falar. Aí o pastor: pois não. Então vamos para a terceira peneira. A irmã tem uma informação a respeito de outra irmã. E eu quero saber, é realmente necessário que a irmã me traga essa informação? Essa informação é útil? Ela tem um fundamento, alguma coisa que possa tornar essa informação fundamental? E a irmã falou: não, pastor, realmente não existe necessidade de eu contar para o senhor. Eu até queria contar, mas necessidade mesmo não tem. Aí o pastor disse para ela: bom, então, irmã, o que a irmã tem para me contar não passou em 3 peneiras. Não passou na peneira da necessidade, nem da bondade e nem da verdade. Então, agora, dito isto, eu gostaria então que a irmã então se posicionasse. Pode falar. Aí a irmã olhou para o pastor, pediu perdão e disse: pastor, me perdoa. Aquilo que eu vim dizer ao senhor, na verdade, não tinha nada de bom, nem de útil, nem de verdadeiro. Era uma fofoca. Não vou comentar mais nada. E aquela irmã virou as costas e foi embora, não é? Então, irmãos, quem sabe se Araão e Miriam tivessem passado pelas 3 peneiras, aquilo que eles disseram a respeito de Moisés, eles teriam se calado, não é? Que nós possamos fazer esse exercício todos os dias em relação das coisas que temos para contar para as outras pessoas. Não é verdade? Porque a gente acaba fazendo juízo precipitado a respeito dos outros e falando mais do que devemos. E o nosso manancial termina assim: cuidado para não se precipitar em julgamentos. Então eu me despeço aqui, como sempre, com um abraço fraternal. Um abraço daqueles de ursa, ó. E me despeço, logicamente, com a nossa palavra-chave, que é saudades.